Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou o professor Márcio e hoje vou estar apresentando para vocês velocidade média. Está falando sobre o assunto velocidade média. O que é velocidade média? A velocidade média é uma grandeza escalar, a velocidade escalar média, ela é uma grandeza escalar determinada pela razão entre o deslocamento escalar e o tempo gasto para percorrer esse deslocamento, que o móvel demora para percorrer. Nós temos também a velocidade média vetorial, mas que nós não vamos tratar agora nesse instante. Certo, gente? Então, velocidade escalar média é dado pela razão entre o deslocamento escalar. E o que é o deslocamento escalar? Deslocamento escalar é a diferença entre as posições do móvel em uma trajetória, certo? Lembra que nós já vimos isso na aula passada. É a diferença entre a posição do móvel em uma trajetória conhecida. Certo, gente? É a posição final menos a posição inicial. Como está aqui, ó, deslocamento escalar, que é o ΔS, que é dado em metro, é a diferença entre a posição final e a posição inicial, ou espaço final e espaço inicial, por isso que é dado pela letra S, de space. E o tempo que gastou-se para percorrer esse deslocamento. Essa diferença de posição. Quanto tempo demorou para o móvel sair de uma posição e chegar até outra? Esse é dado pelo ΔT, é o intervalo de tempo gasto para poder fazer esse deslocamento. Esse intervalo de tempo no SI, essas grandezas estão todas no SI, é dado por segundo ou em segundo. Que significa o intervalo de tempo é a diferença entre o instante final ou tempo final. É como se você pegasse o cronômetro, acionasse ele, quando você para o cronômetro, que é na posição final, onde ele se encontra lá na posição final, é no tempo final, menos o tempo inicial. Ah, mas professor, sempre o tempo inicial vai ser zero quando eu aciono um cronômetro? Nem sempre. Por quê? Você pode ter acionado o cronômetro, deixado o móvel chegar a uma determinada posição, parado o cronômetro, e depois acionado novamente e parado novamente. Então, nesse intervalo, você quer saber só a velocidade média do segundo trecho. Então, você vai ter um tempo final e um tempo inicial. E o tempo inicial vai ser diferente de zero. No primeiro trecho era igual a zero. No segundo trecho é diferente de zero. Então, cuida. Esse é um instante de tempo final e instante de tempo inicial. Também é dado em segundos. Nem sempre o instante de tempo inicial, será igual a zero. A maioria das vezes, sim. E muitas vezes eles vão tratar como intervalo de tempo. Intervalo de tempo 20 segundos, 10 segundos. Então o intervalo de tempo é o teu ΔT. Lembra que delta é sempre dado como variação. Variação é diferença. Certo, gente? Então cuida. Beleza? Então pensa dessa maneira. Intervalo de tempo, ΔT. Diferença entre instantes de tempo final e inicial. Beleza? Eu vou falar agora um pouquinho sobre as unidades de medida, tá bom? As unidades de medida da velocidade. Unidades de medida, então, é a forma com que nós vamos utilizar ou a forma como nós vamos medir a velocidade. Então, a velocidade é a razão entre deslocamento e tempo. Então, no SI, o deslocamento é dado em metro. O tempo é medido em segundo, então nós vamos ter no SI a unidade de medida o metro por segundo. Essa barra a gente lê por segundo, por quê? Porque é uma razão, uma divisão, certo? Então metro dividido por segundo, então a gente diz metro por segundo. Pois o deslocamento é o metro no SI e o intervalo de tempo é o segundo, ok? Mas também é comum a gente ter outras unidades de medida. Poderíamos ter o decímetro por hora, o decímetro por minuto, centímetro por minuto. Então, sempre nós vamos ter uma unidade de comprimento dividido por uma unidade de tempo. A unidade de medida da velocidade é uma unidade de comprimento dividido pela unidade de tempo, ok? Pensamos assim. O que é comum no nosso dia a dia? É o quilômetro por hora. Quilômetro por hora. Milha por hora, quando a gente está lá jogando, algum joguinho lá, aparece lá MPH, que é o milha por hora. Mas também pode ser MI/H, porque o barra é por. Então, milha por hora, certo? Mas eu vou me deter principalmente o que mais acontece, que é o mais comum no nosso meio, que é o quilômetro por hora, que é o velocímetro do carro, as placas de sinalização de trânsito, eles estão em quilômetros por hora. Então, quilômetro
barra hora, ou quilômetro por hora. Para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, nós vamos utilizar essa relação. Ou seja, de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. E de metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Aí você pode estar se perguntando, o porquê do 3,6, professor? Então vamos pensar o seguinte, se eu pegar a unidade de comprimento, que é o teu deslocamento, então velocidade é quilômetro por hora. Vamos pensar assim para transformar para metro por segundo. Então você vai ter 1 quilômetro, vou colocar assim, velocidade média é 1 quilômetro dividido por 1 hora. Ok? 1 quilômetro dividido por 1 hora. O que isso compreende? Compreende ser 1000 metros, porque 1 quilômetro é 1000 metros, divididos por 1 hora em segundo, gente. 1 hora em segundo é 3.600 segundos. Então, se eu fizer uma simplificação bem básica, nós temos aqui, simplificando os zeros, eu vou ter 10 divididos por 3,6. Ou seja, a velocidade média de 1 quilômetro por 1 hora equivale a 1 sobre 3,6 metro por segundo, porque eu tenho metro e tenho segundo, certo? Então, sempre quando eu tiver quilômetro por hora, por exemplo, 72 quilômetro por hora, se eu multiplicar por 1 sobre 3,6, eu vou encontrar 20 metros por segundo. Multiplico de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Quando não tem nada aqui embaixo, lembrando que é um número inteiro, é sempre 1. Então, 72 vezes 1, 72. 1 vezes 3,6, 3,6. 72 divididos por 3,6, ou 3,6, é 20 metros por segundo. Ok? Então, basta eu multiplicar por 1 sobre 3,6. Resumindo, nós dividimos por 3,6 para fazer essa transformação. Ok, gente? Então, velocidade média, quando eu precisar transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. E quando eu precisar transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Vou agora, gente, apresentar para vocês também uma curiosidade sobre a velocidade média, tá, gente? Vamos lá. Então, galera, velocidade média não é a média das velocidades. Isso tem que estar claro na nossa cabeça, que velocidade média não é a média das velocidades. Então, esse macete que nós temos aqui, ele é válido também para a gente, quando o enunciado vai te perguntar a velocidade média de um trajeto total e ele te dá duas partes iguais. Por exemplo, o automóvel se moveu metade do percurso com velocidade média 1, uma velocidade média lá de 80 km por hora. E o segundo trecho é a outra metade, né? Então são trechos iguais. Quando percorre trechos iguais, com velocidades médias diferentes, a 100 km por hora, por exemplo, no segundo trecho, nós podemos utilizar esse macete. Mas para isso, gente, nós temos que lembrar que esse detalhe é muito importante, que a velocidade média não é a média das velocidades. Então eu tenho metade do percurso sendo percorrido com velocidade média de 80 km por hora. E a outra metade com 100 km por hora. Parece logo assim, a resposta imediata que a gente pensa, então ele fez uma velocidade média de 90 km por hora. Não fez. Por quê? Porque 90 km por hora é a média das velocidades. E velocidade média não é a média das velocidades. Então isso tem que estar claro. Então nós podemos utilizar esse macete. Ou seja, esse macete está aqui anotado, é quando temos trajetos iguais sendo percorridos com velocidades médias diferentes. Ok? Por exemplo, eu coloquei entre parênteses, metade com uma velocidade média, outra metade.
com a outra velocidade média. E a gente quer descobrir a velocidade média total. VMT, velocidade média total, VM1, velocidade média 1, VM2, velocidade média 2. Então eu faço o seguinte, 2 vezes a velocidade média 1 vezes a velocidade média 2, dividido pela soma das velocidades. Velocidade média 1 mais velocidade média 2. E assim nós temos a velocidade média total. Eu vou passar agora um exemplo para deixar isso aqui bem claro, ok? Gente, então um exemplo que eu tenho para mostrar para vocês é o seguinte, ó. Pensa lá comigo, ó. Um automóvel percorre metade de um trajeto com velocidade média de 60 km por hora. E o segundo trecho, devido às condições climáticas, reduz sua velocidade para 40 km por hora. Então, qual foi a velocidade média desenvolvida por este automóvel no percurso total? Então, se vocês pararem no primeiro instante, o primeiro instinto que nós temos é que se ele fez metade com 60 km por hora e a outra metade com 40 km por hora, parece ser 50 km por hora. Mas lembrem, a velocidade média não é a média das velocidades. Então, se nós temos um percurso total, vamos imaginar uma reta, percurso total, imaginando uma reta, metade ele fez com a velocidade média 1 de 60 km por hora. E a outra metade, velocidade média 2, com velocidade de 40 km por hora. Ok? A média das velocidades não é a velocidade média total. Beleza? E é isso que eu estou querendo descobrir. Então vamos usar daquele macete para resolvermos essa questão. Velocidade média total é igual a 2 vezes a velocidade média 1 vezes a velocidade média 2 divididos pela velocidade média 1 mais a velocidade média 2. Ok? Então vamos lá. Substituindo os valores. Velocidade média total é igual, ok? A 2 vezes 60 vezes 40. Ok? Divididos por 60 mais 40. Certo? Então, continuando. Velocidade média total é igual. Faz lá rapidinho. 2 vezes 60, 120. 120 vezes 40, 4.800. Ok? Divididos por 60 mais 40, que é 100. Se nós agora simplificarmos os zeros, nós concluímos que a velocidade média total é de 48 quilômetros por hora. Ok, gente? Então, percebemos que a velocidade média total não é a média das velocidades. Está provado. Mais um detalhe sobre velocidade média. Nos exercícios, em muitos exercícios, eles colocam que o automóvel fica um determinado tempo parado. Lembrem, a velocidade média é a diferença entre o tempo de saída e o tempo de chegada. O que fez no meio não importa, porque a velocidade média não é a velocidade real do corpo. Não é a velocidade real, não é a velocidade que ele tem, e sim é uma média das velocidades, ou a distância total, ou o deslocamento total percorrido dividido pelo tempo que ele demorou. Então, se ele parou para trocar um pneu, se ele parou para fazer alguma coisa, parar num restaurante e algum evento assim, não importa para nós. É o tempo final dividido pelo menos o tempo inicial, que vai me dar o intervalo de tempo. E posição final menos a posição inicial, que vai me dar o deslocamento escalar. O que ele fez durante esse percurso não importa. Imagine uma viagem entre 2 cidades onde tem um pedágio. Você não mantém, a velocidade média pode ser até 60 km por hora, mas você não fica o tempo todo nessa velocidade. Vai ter lombada que você vai reduzir, vai ter o pedágio que você vai parar, mas você não computa o tempo parado, ok? Ou seja, melhor, computa o tempo parado total, certo, gente? Então, isso é velocidade média. E velocidade instantânea é a velocidade que o móvel apresenta naquele instante.
A velocidade instantânea ela é dada quando você olha para o velocímetro do veículo. Você está andando com o carro, olhou no velocímetro, é a velocidade do móvel naquele instante. No instante seguinte pode estar diferente, certo? Pensa, quando ele está parado no semáforo, velocidade instantânea, lá no velocímetro está marcando 0. Mas, quando abre o sinal, fica verde, ele sai do repouso, então deixa de marcar 0, começa a marcar 10, 20, 30, 40 km por hora e assim sucessivamente. Então ele está mudando a velocidade a cada instante. Se olha no instante está 10, olha no outro instante já está 20, olha no outro instante. Então, em cada instante, você pode utilizar a fórmula da velocidade média, mas quando o tempo é muito curto. Então, quando o tempo de observação é muito pequeno. Então, é isso que a gente tem em velocidade instantânea. Certo, gente? Espero ter ajudado. Fiquem bem, bons estudos e façam os exercícios agora. Até mais!